Então hoje nós vamos ver registradores de deslocamento, tá? Dentre as várias funções do flip-flop, a mais importante que eu falei foi sobre memória, de você conseguir armazenar um bit, né? Você conseguir saber a informação anterior, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na verdade foi um bate-papo, tá? Então, só para vocês conhecerem basicamente a existência disso aqui, e possivelmente, se vocês forem estudar em outro momento, vocês sabem que existe. Oi. Eu posso armazenar assuntos com ele. Armazenar o quê? Eu mesmo posso chegar aí. Não, eu vou criar um projeto, aí eu posso botar dentro daquele. Não, o flip-flop, ele é Ok, vamos rever aqui a definição. Ele é basicamente um elemento onde a principal característica dele é fazer com que, dependendo da entrada, você tenha saída padrão. E aí você consegue também armazenar informação com ele. Armazenar, na verdade, a informação que a gente fala é armazenar um bit só, tá? Não é nada complexo, não. É só armazenar um bit, tá? Então esse é o objetivo. Então, aqui, pegando aqui a definição, ó. Vamos ver aqui se a gente pega aqui, ó. O campo da eletrônica digital é basicamente dividido em duas áreas: lógica combinacional e sequencial. Os circuitos combinacionais, como vimos até agora, apresentam as saídas única e exclusivamente dependendo das variáveis de entrada. Então, por exemplo, quando você está tratando de circuitos combinacionais, a saída vai depender da entrada, ponto final. Agora, quando você trata de circuitos sequenciais, a saída não depende só da entrada, mas ela depende também de um clock. Ela depende de um pulso de clock. Esse pulso tá? de clock é o que? Esse pulso de clock é basicamente o que vai fazer a sua máquina trabalhar em ciclos. Tá? Então, por exemplo, o dia é um ciclo. Concorda comigo? Então, por exemplo, os nossos eventos não dependem só da hora, depende também do dia, do ciclo que você está tratando. Então, basicamente o clock basicamente o que faz a Terra girar. O que faz a Terra ela girar. Porque o que faz girar resulta em um ciclo. Se a Terra não girasse, não existiria ciclo, concorda? Se ela ficasse parada lá. Não. Ela tem um ciclo porque ela gira. Ciclo quer dizer o quê? Início e fim e repetir, né? Repetição. Ciclo é repetição. Então, o que faz a Terra girar? Aí você pode, né? A ideia aqui não é falar sobre lei gravitacional, né? Lei de Kepler, não é força gravitacional, não. Mas o que faz a Terra girar? Você tem basicamente ali a força gravitacional da Terra, né? Aí ela também gira em torno do Sol, aí tem o movimento de translação, movimento de rotação. Aí tem as forças do espaço, que também eu não sou especialista disso, não. Mas o que eu estou querendo dizer? Na computação, tudo gira em torno de um ciclo. Então, quando você está tratando de, por exemplo, microcontrolador. O microcontrolador tem um ciclo. Lembra lá do void loop? Lembra do void loop? O que é que o void loop quer dizer? É um ciclo o quê? Repetitivo e infinito, enquanto estiver energizado. O que faz o microcontrolador ficar repetindo? É justamente esse clock. É o que faz essa repetição, tá? Entendeu? Então é basicamente essa ideia de ciclo. E aí, se você quiser se aprofundar mais na pergunta, e você quiser saber o que faz o microcontrolador ele ficar repetindo, é basicamente um cristal. Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Oscilar. Aqui, ó. Você pegar um Arduino, por exemplo. Ó, esse metálico aqui é um cristal. Isso é um cristal. Esse cristal,
ele é responsável por fazer o microcontrolador operar em ciclos. E aí, se você olhar, normalmente esse aqui é de 16 MHz. Então ele é uma característica física do material que faz oscilar. Está conectado no microcontrolador e ele consegue repetir porque ele tem... Eu estou explicando mais a questão física agora, tá? Porque se eu não for desse cristal, ele não vai dar. Não, não vai. Então quer dizer que o microcontrolador não atua, porque o cristal está no ativado, tá? Se eu tiro daí. É porque ele não vai ter como fazer a repetição. Então, basicamente isso, entendeu? Então, Esse cristal, tem que ser, quando ele está no lugar, tem que ser a mesma referência, ou eu posso ter e aí dependendo do microcontrolador, você tem um cristal diferente. Pode ser, né? Por exemplo, no pique já é outro. Porque a frequência de oscilação vai determinar também o consumo de energia dele. Eu não posso colocar Aí, qualquer tipo de cristal no lugar, tem que ser o mesmo ou que se aproxime. se você, porque essa é a área mais de projeto, né? Mas você precisa ver os requisitos do projeto que você está fazendo. Os requisitos de energia, de corrente. Um cristal que, dependendo do cristal que você tiver, ele vai ser um microcontrolador mais rápido, mas ele pode consumir mais. Enfim, você precisa... Isso é mais uma questão de projeto. Tá? Só estou explicando assim, de forma conceitual, que aqui na eletrônica digital você tem os circuitos sequenciais. Cada placa dessa aí de controlador, ele tem um datasheet específico para aquele controlador. Tem. Exemplo, Na verdade, assim, o Arduino é a plataforma de prototipagem. O que vai ter o datasheet é o microcontrolador que está nele. aquele chip, né? Talvez tenha, né, por aí documentação do Arduino, tudo. Mas assim, o Arduino, ele é uma plataforma de prototipagem. O que vai possuir datasheet é o microcontrolador, é esse regulador de tensão, são chip. É porque o fabricante, ele faz isso aqui e faz o datasheet dele, de fabricação. Porque tudo isso aqui é montagem, né? Isso aqui é montagem, isso aqui. Então, por exemplo, tem um fabricante do conector, tem um fabricante do cristal, tem um fabricante do regulador de tensão, tem um fabricante do conversor USB, conversor USB UART, né? Conversor USB TTL, que é responsável por fazer a conversão dessa porta USB com a entrada serial. A cada componente vai ter um datasheet, entendeu? Não necessariamente o Arduino, porque o Arduino é montado. Não, o fotocoplador, assim, a principal função dele é garantir, fazer uma interface entre o circuito eletrônico, né, com baixa corrente, circuito elétrico com alta corrente, onde você não vai ter uma conexão elétrica, mas a interface vai ser via luz ali, entendeu? Por isso que fala fotoacoplador, entendeu? Aí isso aí ajuda a questão de descarga elétrica, um monte de coisa. Eu entendia mais o seguinte, como se fosse assim, a mudança de alteração de tensão entre 110 e 220. Mas não é, do jeito que você falou aí, ele leva... Não, pode ter várias aplicações, estou falando da aplicação mais na área da eletrônica, né? Mas aí você precisa ver no que você leu a referência, né? A funcionalidade aqui. Então vamos lá aqui, ó. Os circuitos sequenciais têm saída dependendo da variável de entrada e de seus estados anteriores que permanecem armazenados, sendo geralmente sistemas pulsados, ou seja, operam sob comando de uma sequência de pulsos denominada clock. Então aqui, lembra o exemplo da caixa d'água que eu falei? O estado da bomba vai depender do estado anterior, que a gente falou. Se a caixa está enchendo, o estado anterior da entrada. e isso, de uma das entradas, ou das entradas, vai depender do seu projeto. Mas os circuitos sequenciais, eles vão ser muito dependentes do estado anterior. Estado anterior, entendeu? Aí perguntou-se o flip-flops, então a gente vai falar sobre registradores, mas só dando uma pincelada aqui, ó.
De forma geral, podemos representar o flip-flop como um bloco onde temos duas saídas, entradas variáveis e uma entrada para controle. Então, basicamente isso. Você tem duas entradas e você tem uma entrada de clock, tá? Isso, ciclo. Ó. Para o flip-flop assumir esse estado, é necessário que haja uma combinação das variáveis de entrada e pulso de clock. Após esse pulso, o flip-flop permanecerá nesse estado até a chegada de novo o pulso de clock. Então, de acordo com as variáveis de entrada, mudará ou não de estado. Tá bom? Então, os circuitos sequenciais tem esse objetivo, né? Ele, dependendo do estágio ali do clock, né? Se o clock está indo de 0 para 1 ou de 1 para 0, você vai ter uma saída diferente. E assim, uma das principais funções que nós vimos é que o flip-flop ele é capaz de armazenar um bit. Por quê? Porque eu consigo guardar o estado anterior. Se eu consigo guardar o estado anterior, eu estou armazenando. Estou armazenando quantos bits? 1. Mas a gente sabe que na computação, um bit não serve para nada. Né? Hoje, né? Então, por exemplo, se você for tratar aqui de uma comunicação, a foto que você passa, ela já tem vários megas, né? Então, um bit não serve para nada. Esse armazenamento, desenergizando ele perde ou não? Flip-flop, no caso. Então, faltou energia, tal. Então, nesse caso aqui, a gente ainda não está nessa análise, não. Mas, porque essa análise mais de memória ROM, memória EPROM, memória volátil, memória não volátil, entendeu? Mas, assim, de fato aqui, se você desenergizar, nesse caso aqui, acho que perde. E você perde a referência, né? Você perde a referência do estado anterior, tá? Mas assim, a gente ainda não chegou nesse momento, porque esse momento aí é quando a gente estiver trabalhando com memórias voláteis e não voláteis, a gente vai ver as características. Né? Sim, agora vamos dar uma olhada aqui em registradores. Ó, quando vimos, o flip-flop só pode armazenar durante o período em que sua entrada clock for igual a apenas um bit. Porém, se necessitarmos guardar uma informação de mais de um bit, o flip-flop irá tornar-se insuficiente. Para isso, utilizamos de um sistema denominado registrador de deslocamento, ou também chamado de shift register. Trata-se de um certo número de flip-flops, JK mestre-escravo, ligado de tal forma que as saídas de cada bloco sejam aplicadas nas entradas JK respectivamente. Então você tem aqui essa combinação, tá? E você consegue, se você tem um flip-flop, você armazena um bit. Se você tem, por exemplo, 8 flip-flops, você armazena 8 bits. E na eletrônica, 8 bits é igual a 1 byte. Então você precisa fazer várias combinações aqui desse curso. Na geração que temos hoje, é 1000 bytes, vamos dizer assim, ou bits, né? Isso. Isso. Para chegar à função que a gente tem hoje. Né? Isso. E aí tem milhões, né? Até dependendo do circuito. Você tem, de forma miniaturizada, vários transistores que são capazes de, né, armazenar esse dado. Porque aqui, isso aqui que a gente está vendo, né, é a representação lógica. Mas a construção física é tudo oriunda de transistores, de circuitos eletrônicos, tá? Então isso aqui é a representação o quê? Digital, a representação lógica. Mas fisicamente isso aqui são tudo transistores. Transistores, diodos, resistores, capacitores, que de forma combinada conseguem fazer isso, tudo isso que a gente está falando. Não, a gente ainda... Não, aqui tá falando, não está falando de microprocessador ainda não. Porque assim, o microprocessador é uma arquitetura maior ainda, entendeu? É uma arquitetura maior ainda. Aqui a gente está tratando de coisa bem pequenininha ainda. Aí quando a gente está falando de microprocessador, nós já estamos falando de uma arquitetura que possui milhões disso, vários tipos disso, que possui memória, que possui conversão analógica digital, enfim, possui várias coisas, entendeu?
Sim, aí com isso você consegue fazer várias aplicações. Por exemplo, conversor série paralelo. Então você consegue fazer vários inputs de bits, né, de informação, e você tem várias saídas aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Você consegue fazer várias entradas em uma entrada só. Você consegue fazer com que ele saque na saída. Como é que você faz isso? Você coloca um na entrada, muda o clock. Aí o bit que estava aqui vem para cá. Aí depois você coloca outro bit aqui, aí você muda o clock. Aí esse bit que está aqui vem para cá. E aí um vai empurrando o outro, como se fosse uma fila. Como se fosse uma catraca. Como é que a catraca funciona? Você tem, por exemplo, várias pessoas e toda vez que a catraca gira, quer dizer o quê? A catraca é um melhor exemplo aqui de associar bits e... Me vê essa ideia agora. De associar clock, ciclo e bits. Como é que funciona a catraca? Diga aí como é que funciona a catraca. O usuário passa da condição para o outro. Né? Isso. E acontece o que com a catraca? Ela gira, né? Ela gira e registra, né? E quando ela gira, ela habilita o quê? O acesso para o próximo. Aqui é basicamente a mesma coisa. A catraca aqui é basicamente esse flip-flop, tá? O primeiro flip-flop aqui. No caso, a catraca está sendo o primeiro, esse primeiro bloco. Isso. É como se fosse aqui 4 catracas, por exemplo, né? E aí cada catraca ela precisa girar. Então um vai dando posição a outra. Isso, exatamente isso, exatamente isso. Então à medida que você gira a catraca, uma pessoa passa. À medida que você dá um pulso de clock, um bit passa. Então aqui a pessoa é como se fosse um bit. E aí você vai passando esse bit aqui, ó. Aí dependendo do valor que você quer, você vai dar a quantidade de clocks necessária. E aí você vai conseguir, com um canal, colocar aqui a informação que você quer. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso. Então, por exemplo, aqui, ó. Você tem aqui a informação série. O que é a informação série que ele fala? É a informação por uma linha de dados só. Então, quando a gente está falando, por exemplo, comunicação serial com o Arduino, você tem uma linha de dados só. Uma linha de dados para transmitir e outra linha de dados para receber. Por isso que a gente trata de TX e RX. Porque TX é uma linha de dados, ó, série, comunicação série. É só um bit só. E a gente coloca lá, por exemplo, a comunicação 9.600 bits por segundo. Quer dizer que naquele canal, naquele fio, está passando 9.600 bits. A cada segundo, passa 9.600 bits. Tá? E aí você consegue fazer essa formação. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser transmitir... aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. Se eu quiser aqui fazer, por exemplo, ele colocou aqui, ó, 0, 1, 0, 1, por exemplo. Então, se você fizer isso aqui, ó, 0, esse 0 aqui, ele vai vir aqui lá no final. Ele é o primeiro a entrar. Mas como o Q0 está lá no final, aí esse 0 vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá. Então, se eu quiser transmitir, se eu quiser aqui ter 1, 0, 0, 0, eu preciso transmitir 0, 0, 0, 1. Porque o último a entrar vai ficar como o primeiro da fila. Aqui, o último, né? Aí, lembrando que tem aquele vídeo do canal, né? Deixa eu só fazer a demonstração prática para vocês de registrador de deslocamento, tá? C++ ou pá?
Registrador de deslocamento, aqui ó. Esquerda, desloca. Deixa eu ver a demonstração prática dele. Aqui. Significativo. Então, por exemplo, com uma linha de dados só, eu transmito bits e aí eu vou colocando nas saídas. Então, cada saída dessa aqui, ó, cada Q desse aqui é cada LED desse. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou utilizando uma saída digital do Arduino. Aqui é um registrador de deslocamento. É esse carinha aqui. E aí eu estou fazendo a... Eu estou mostrando essa informação aqui, né, através dos LEDs. Aqui no caso é um contador binário. O que é um contador binário? Aqui nesse caso, só para exemplificar para vocês. Aqui ele transmite 0000, aí todos os LEDs apagados. 00001, aí o primeiro LED aceso. Se eu transmitir 2, aí quer dizer que é 010000. 3 é o que? É 101000 e assim sucessivamente, até chegar, no caso aqui tem 8 bits, né? Ele vai fazer até 2 elevado a 8 até 256, né? Ele pode contar. Fica um sequencial de LEDs, né? Isso, é um contador binário, né? Ele pode contar de 0 a 255, tá? Então assim, é muito recurso que você pode fazer aqui, né, com esse flip-flop. É. Você tá vindo da prática, né, e tá entendendo agora a teoria, né? Sim, é que acontece, dependendo do circuito, você pode ter também uma conexão para habilitar. Um enable ou um clear, né, para resetar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês prestarem atenção, do pino digital do Arduino tem 3 conexões. Um é a comunicação de dados, a outra é habilitar e a outra é o clock. Então, por exemplo, eu tenho 3 conexões do Arduino aqui. Um vai colocar o bit, eu quero 0, beleza, tá o 0. O outro cabo vai habilitar, beleza, está habilitado. E o outro vai fazer a catraca girar. Então eu coloco o bit, habilito e giro. Coloco o bit, habilito e giro. Coloco o bit, habilito e giro. E tem outra entrada para você habilitar nas saídas. Então, por exemplo, não é à medida que você vai colocando um bit que vai já aparecer na saída, não. Eu posso habilitar todas as saídas no momento que eu quiser. Aqui. Entendeu? Então, por exemplo, depois que eu transferir todos os bits, eu habilito as saídas. Porque senão ia ficar todos os LEDs piscando aqui, né? Por exemplo, até esse bit aqui chegar no final, esse LED ia piscar, até esse bit chegar aqui. Mas não é assim não. Você transmite e aí depois você ativa as saídas. Tá? Aí tem registrador de deslocamento que eu falei. Aí você pode fazer entrada séria, entrada paralela. Aí tem vários tipos de... Aqui são só várias explicações, né? Vários exemplos. E é isso. Alguma dúvida? Assim, é só a visão geral, né? Mas vocês entenderam Está dando um conceito no caso. o conceito, né? Então, através de flip-flop, se você armazena memória, armazena bits, um bit, né, um flip-flop. Eu quero armazenar mais de um bit. Aí você vai precisar agora juntar. Oi? Registradores e contadores. Isso, juntar vários flip-flops para você armazenar mais de um bit. E você vai precisar também de um clock, para que esses bits eles caminhem de um flip-flop para outro. É assim que funciona, entendeu? Então, por exemplo, se eu pegar um pendrive aqui e transferir informação, vai aparecer aqui, transferência em andamento. É tudo isso que eu estou falando. O que está acontecendo ali no circuito do pendrive é tudo isso que eu estou falando aqui. Entendeu? Interessante isso que você falando aí, a gente na prática chama esse sequencial de LED. Né? Aí chegar para mim, qual é um sequencial para mim que está no meu computador?
Aí eu ia fazer um sequencial aí tem o tempo, né? Que ele tem um tempo de acender um, liga o outro, acende um impulso de tensão do amplificador, aí os LEDs aí dá aquele jogo de. Hoje em dia o pessoal, a não ser que alguns gostam de amplificadores caseiros, né? Aí a gente montava para eles e. Mas hoje em dia ainda tem essa demanda assim ou não? Porque já tem tudo pronto já, né? O pessoal já. Só aquele pessoal antigo. Já tem tudo pronto, né? Ainda vem pedir para botar no painel, aí eu fabrico o painel e vou lá e boto. Hoje em dia, sei lá, se fosse fazer, ia comprar pronto, entendeu, do cabelo. Já tá tudo pronto já. Tudo prático, e barato. Acho que o pessoal só faz pro hobby mesmo. Bom, a gente se divertiu com isso. Contadores, ó, são circuitos digitais que variam os seus estados sob o comando de um clock, de acordo com a sequência pré-determinada. São utilizados principalmente para contagens diversas, divisão de frequência, medição de frequência, tempo, geração, forma de onda e conversão de analógico para digital. Então, por exemplo, aqui, ó, conversão de analógico para digital. É basicamente aquela entrada do Arduino, né? Entrada analógico digital, né? Conversão analógico digital. Aqui tem o contador de pulsos, contador de década. Aqui são variações do que a gente está explicando. Por exemplo, o contador de década. O contador de década é o circuito que efetua a contagem em número binário de 0 a 10. Tá? Então, por exemplo, isso significa acompanhar a sequência do código BCD 000 até 1001. Ó. 1001 é 10. Não é? Aqui. Na verdade não é 10, né? É 9, né? Porque é 8 mais 1, 9, mas são 10 algarismo, porque começa do 0. Contador década, né? Contador sequencial de 0 a N. Aí você pode ter vários contadores. Aqui são variações dos circuitos de contadores, tá? O que eu acho bonito do sistema eletrônica é que ela não muda. Ela é isso aí, a vida toda. É isso aí. Ela não tem variação, não é? A sequência dela é isso aí, é a base. O que vai mudar é a abstração do conhecimento. Por exemplo, no seu tempo, né, que você está falando, o camarada precisava saber montar isso aí. Esses cursos que hoje tem, eu fiz por aquelas revistinhas, não sei se eu lembro, você chegou a ver. É por correspondência. Eu já ouvi falar, não peguei essa. A gente pegava aquela revistinha e saía fazendo os testezinhos, tinha as bruxas. E a gente fazia o gabaritozinho direitinho, montava. Era bem da idade dele, né? E depois começou as salas, tinha, né? Hoje em dia ainda não fazem mais, né? Mas tinha essa experiênciazinha de sala de aula que era. Em casa eu botava fazer eletrônico, fazer a bruxa rir. Aí não sei se você chegou a pegar alguma vez de mexer com a eletrônica, de fazer a bruxa rir Não. Porque eu comecei a mexer mais na eletrônica na faculdade, né? Aí eu não sou tão antigo assim, não. Na eletrônica não. Então, por exemplo, ó. Você falando aí me fez me recordar o que eu estudei na revistinha que ele mandava correspondência. O que vai acontecer é o seguinte. Aí agora mudou muito, né? Com relação a gente. À medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo uma abstração maior dos dados, ou do conhecimento. Por exemplo, eu hoje não preciso, para programar, saber disso aqui. Talvez na sua época precisasse. Hoje eu preciso de outros conhecimentos. Ou seja, o conhecimento ele vai ficando cada vez mais abstraído, né? O que é abstraído? Você vai se distanciando cada vez mais do físico. Por exemplo, aqui eu estou falando do físico. O camarada lá que está programando, ele nem sabe disso aqui. Ele nem sabe o que é o flip-flop. Então vai cada vez mais abstraindo. A gente que está ainda tendo aula de eletrônica, a gente tem uma noção. Mas o camarada que está programando lá em cima... Ele trabalha com um sistema que não sabe nem como está pisando, né? Ele sabe que funciona, agora ele não sabe como... Porque já foi tudo abstraído, né? Então, assim, não é que... Por exemplo, hoje, eu preciso saber como... a velocidade de um elétron girando na eletrosfera. Eu preciso saber disso?
Não, mas isso não está acontecendo? Tá. Eu não preciso saber. Mas talvez Rutherford e Bohr ele precisasse saber. Né? Então, à medida que vai evoluindo, o conhecimento adiante, ele vai partindo do conhecimento já feito, já desenvolvido. Então, por exemplo, Bohr, ele aproveitou o postulado de Rutherford. Tanto é que o postulado dele em relação ao estado do átomo é o postulado Rutherford-Bohr. Por quê? Porque ele pegou o que Rutherford já fez, já. Se ele já provou. Se ele já provou aquilo ali, para que eu vou? Não, vou agora refazer. Não, ele já fez já, eu vou reinventar a roda. Então o que a gente está fazendo é isso aqui, já está tudo abstraído. Eu preciso agora buscar o quê? Novos conhecimentos. Desenvolver o quê? Novas coisas. Não é que isso não seja importante. É importante se você trabalhar no fabricante que vai fazer o chip. Aí você vai precisar conhecer profundamente, vai precisar dominar isso aqui. E assim, talvez um dia algum de vocês podem trabalhar numa empresa fabricante, né? Fabricação, professor. Hã? Fabricação, elaboração de projeto. Alisson mesmo trabalha numa firma que trabalha com as maquinetas. Então tem informações até dentro daquelas maquinetas. Estava na empresa lá, aí o senhor mandou dar uma estudada na lei de carro. Ó. Aí tem um técnico em eletrônica lá, pô. Ele vendo eu simplificando, ele falou, oxe, ninguém usa isso aí não. Mas é justamente o que eu falo, né? Que assim, que o conhecimento está abstraído. Ele não usa mais por quê? Porque é quem vai projetar. Agora, a gente ainda dá aula nisso aqui, né? O básico, né? Porque a função da gente aqui é dar uma visão geral. Mostrar as coisas que existem, né? Se um dia vocês forem trabalhar no... mas também, caso você fazer prova para concurso, essas coisas assim que cobra também, né? Agora, por exemplo, qual é a função da simplificação? Achar um circuito mais simples. Mais simples. Você falou para ele? Ontem. Se um dia for fabricar... Mais simples e econômico. Talvez você pode dar uma solução na sua empresa com esse conhecimento. Tem um circuito lá que acontece isso, tá? Inclusive aqui na Tepan tinha uma máquina, até o professor estava falando, o coordenador Luiz Alexandre estava falando, uma máquina antiga que não funcionava. Aí o pessoal tirou o circuito de automação antigo que não funcionava e colocou um novo e ela está funcionando hoje. Aí vai fazer o quê? Jogar a máquina fora? Não. Agora, quanto é que foi que gastou? Quanto é que o fabricante, se é que fabricante existe ainda? Então, assim, o conhecimento não existia. Então, assim, talvez a gente consiga fazer várias coisas com o conhecimento que a gente tem de forma mais barata, né? Então, por exemplo, tem várias coisas que a gente está olhando aqui, pode estar morta. Por exemplo, tem aquele monitor ali. Será que eu não posso aproveitar e fazer alguma coisa? Pode. Se a gente parar ali, estudar a placa, ver alguma coisa, a gente consegue transformar aquilo em algo útil. Então o conhecimento ele pode reduzir custo, tá? Então é muito importante a gente ter essa visão geral, né? Agora, claro, eu não vou ficar aqui também dando muita teoria, algo que não vai ser usado, não. Eu sempre busco, não é? Assim, trazer a consciência da importância do conhecimento das coisas. Então, talvez aqui vocês não vão aprender a fazer todas essas contas que está aqui, mas vocês têm a noção, né? Estou direcionando exatamente, entendeu? Estava fazendo lá, ele passou assim, olhando. Mas tu trabalha em quê? Trabalho na fábrica lá de bebida. Mas lá é basicamente, se você mexer só nos circuitos de automação, já pronto, já de trocar peça, talvez nem programar você programa lá, né? Porque você compra os componentes com programação já embutida. Você só precisa saber o que? Integrar, fazer a manutenção. Né? Mas tem CLP lá, né? Você consegue olhar. Mas é exigido de você programar lá? Descarregar alguns programas. Por exemplo, descarregar o piloto. Assim, criar o básico assim, uma máquina funcionar assim, ele cobra ainda.
O programa quem deve fazer é um engenheiro, alguém da área, assim, né? O código, né? Ou você que faz? Tem um rapaz lá que ele é técnico em eletrônica, ele faz o programa também. Assim, o básico de um portão e tal, assim, o vendedor a gente faz. Mas é uma coisa mais complexa de controle de torque, corta, aí já vem um cara especializado para fazer. Certo. E no caso foi esse cara mesmo que estava lá. Assim, ele tá certo, não se usa muito mais isso, né? Mas como eu tô falando, com esse conhecimento você pode reduzir custo na sua empresa, né? Quando você trabalha, né? O Guilherme falou que lá na fábrica onde ele trabalha, Mas aí foi CLT. então, mas o camarada chegou e criou um sistema que reduziu custo para ele. E CLT tem eletrônica no meio, tem parte de Mapa de Carnot, contador. Então, Guilherme, o que foi que ele fez lá que veio melhorar o sistema? É porque a esteira ficava ligada Direto. Aí ele fez um negócio lá no CLT lá que a esteira só ia ligar com todas as garrafas na esteira. Aí tem um processo, né? Foi o quê? Com a programação CLT. Tem uma programação aí, A né? esteira ficava Ligada 24 Vazia. horas. Mesmo na vazia, né? assim, esses contadores aqui que eu tô mostrando, né? Eles são contadores em que o circuito, viu? Esses contadores que eu estou mostrando aqui, os circuitos, os projetos, as entradas e saídas são padronizadas, tá? Então, por exemplo, você tem aqui as entradas, tem as saídas já padrão. Opa, esse contador, esse projeto eu posso usar o contador tal. Aí você vai utilizar aqui, ó, um circuito dessa forma aqui, ó. Por exemplo, tá? E assim, qual a importância disso? É que você reduz o que? Custo. Esses chips são centavos. Às vezes você não precisa gastar você não precisa gastar tanto. Agora, aí agora eu vou voltar para a fala do seu colega. Como a multiplicação, né, o aumento na demanda por microcontroladores, microprocessadores e programação aumentou muito, a quantidade de microcontroladores fabricados anualmente é a nível de milhões. Isso reduz o quê? Quando você tem a fabricação em massa? O custo. Então, assim, hoje em dia, qualquer projeto que você tenha, vão lhe dar um microcontrolador ou um microprocessador para você programar. Por quê? Porque você consegue fazer qualquer coisa, você consegue alterar qualquer coisa. O ruim disso aqui é porque é fixo. Você montou ali, você não consegue programar. E o microcontrolador, ele é um circuito lógico programável. Teve um problema. Entendeu? Por isso assim, que só vai ser exigida a programação. Por isso que esse conhecimento ele vai ser abstraído, entendeu? Oi? Problema lá na empacotadora, que de vez em quando acho que a saída dele estava em curto lá do CLT. Aí passava 2 pacotes, tá ligado? Aí eu disse a ele, compra um Arduino aí que a gente resolve isso aí. Aí ele riu, pô. Aí eu disse dele, comprar um Arduino aí. Aí aquela aula que o senhor fez, tal, do LED e tal, assim. Aí ele pegou o sinal do sensor, e quando ele passava, ele empacotava. Aí eu fui lá e descarreguei, né? Aí eu botei pra rodar, deixei rodar. Tu fez o Arduino lá? Eu fico assim, provisoriamente para tirar do prédio, né? Qual o projeto do sensor e do LED? Eu esqueci. Não, foi logo no início que o senhor não deu uma aula. Para acender o LED, você lembra? Aí o senhor me deu aula. Aí deu um problema lá na empacotadora que ela tava passando. É para passar 12, tava passando 24, tava perdendo o sinal. Aí eu pedi a Diego, comprou uma placa aí, pô, de Arduino e tal. Aí ele, oxe, tá doido, vai ter interferência, não sei o que. Aí Diego fez. Mas pior que causa mesmo interferência. Então, aí Diego fez, tu acha que resolve? Eu digo, eu posso tentar, velho. Aí ele comprou, pô.
Aí a gente colocou lá, pô, chegou a dar um tempo. Quando ele chegou, ele vou tirar, vou ajeitar a saída do CLT aí. Aí rodou muito, pô. Mas resolveu provisoriamente. Tu fez como lá? Eu não lembro a lógica não, eu sei que a lógica foi aquela do LED. Eu apertava o botão, aí acendia o LED, né? Só que aquele o botão na entrada eu peguei do sinal de sensor. Ah, entendi. Agora, Entendi. peguei o sinal de sensor. Agora só que a gente colocou ele no LED de interface que para ele mandar os 5 volts. Ele tava mandando 24. Entendeu? Aí ele passava 12, ele selava. 12 selava. Quando ele chegou, ele vou tirar isso aí é gambiarra. Olha, quando você pega. Mas aí ele foi ajeitar o CLP então. O CLP, aí trocou o relé de dentro interno que estava ruim. Aí funcionou. Eu fiquei com o Arduino lá. Na verdade ele estava querendo um Arduino. Sabe quanto foi? 10 mil pacotes, 10 mil. 10 mil o quê? 10 mil pacotes, a gente foi. O Arduino. 10 mil pacotes. Ia ser tudo perdido, né? Eu não ia ter disponibilidade de ir, mas só que ele não gostou muito não. Agora vamos supor que o CLP deu um problema. É claro, veja, eu não estou dizendo que você vai usar Arduino em qualquer lugar. Mas assim, tem lugar que você consegue usar com um custo menor, não é? Você consegue usar, dependendo do que você queira, né? Oi? Eu não lembro o preço não, ele comprou foi ele. Mas por aí, quer dizer, que economia não teve? Eu vou até... Porque assim, de tempos em tempos a gente sugere alterações na ementa aqui, né? Alterações e inclusão de nova disciplina. Eu sugeri a inclusão de, por exemplo, de uma disciplina de internet das coisas aqui. Mas é assim, na minha opinião, essa disciplina da eletrônica digital, ela já não, assim, pra mim, minha opinião, ela já não, para o nível técnico já está ultrapassada. Por quê? Não é que ela não seja importante, ela acho que ela tem que se resumir ao curso de engenharia. Por quê? Porque é mais fácil um engenheiro trabalhar no fabricante, no fabricante de um microcontrolador de uma grande empresa. Vai projetar. Aí ele precisa saber disso aqui. O cara de projeto, isso aqui é aula de projeto. Entendeu? Agora a gente de mão na massa é programar. Fosse o caso, transferir isso aqui para programação. Colocava a disciplina de programação. Porque é o que vocês vão encontrar no mercado. De qual área? Porque tem vários cursos de programação. Qual área? Ele é formado em programação pela ET de Vitória. Só que a gente não consegue bater essa ideia, porque ele estava dizendo que o meu curso ele é mais voltado para como se fosse um software. Mas o meu é como se fosse mais voltado para o hardware. Ele estava percebendo que toda a programação que eu fazia, ele dominava para programar CDP, Arduino, essas coisas. Tem algum curso que seja voltado mesmo para programação de Arduino, essas coisas? Assim, tem vários. Você está falando um curso acadêmico ou um curso na internet? Um curso reconhecido pelo MEC, curso técnico, curso superior, ou um curso na internet? Hã? Não, então, um técnico mesmo voltado para programação de hardware, é isso que eu estou falando, a gente não tem. Para mim, esse técnico mecatrônico devia se transformar no curso de programação de hardware. Porque o que você está falando é um... Vamos lá, o cara que faz um curso de técnica informática, ele vai se especializar em programação de software. O cara que faz um curso de web, programação de software. E o de hardware? Qual é o de hardware? Programar hardware. Não tem. Para mim, esse curso de técnica mecatrônica devia ser essa parte aqui de, quando eu tô falando de digital, devia se transformar nisso. Então, existe, mas um curso técnico são poucas as... Acho que é só faculdade que tem curso voltado para hardware, uma
pós em sistemas embarcados. É uma pós-graduação. É tratado hoje como uma pós-graduação hoje. Mas um curso técnico, eu não estou lembrando aqui. Tem curso de eletrônica, curso de... Aí curso de eletrônica não é de programação de hardware. Ele possui programação, mas não é voltado à programação. Entendeu? Ele dá uma parcial, né? Oi? Um entendimento que aquele trabalho tem ali, só que ele não se aprofunda Isso. na parte de hardware. É. Uma passagem aí para dizer que... É porque assim, como... É. No caso aí você está falando, eu me lembrei, você falando agora, eu me lembrei que eu trabalhava com equipamento, não, com a cadeira de dentista, não sei se você já viu. Já foi. E ela tem uma programação. Você aciona e deixa programado para a hora que o paciente chega, ela se movimenta e deixa na posição que o dentista vai tratar o paciente. O paciente senta e quando ele senta ela vai se programando, ela vai, se abre, levanta e olha que é tudo hidráulico dentro. Mas ela tem uma placa de programação dentro A dela. placa já é programada. Já ele programa, calcula tudinho lá, a hora que a pessoa vai chegar para sentar, quando ele senta, isso até para chamar a atenção do cliente, né? Aí eu ficava até rindo, dizia, isso aí é para chamar a atenção do cliente, porque não tem muita coisa a ver. Mas ele sentava, o paciente sentava e ela se programava, ela levantava a altura do que o dentista queria e o imposto arriava até a posição que ele ia fazer o tratamento do paciente. Né? E o refletor já como era manual, aquele que vai à boca do paciente, né, para fazer a parte oral, aí ele já ia manual, mas já tem um agora, atual, que é feito pela Siemens, e ele mesmo vai e já foca a boca do paciente, isso tudo programado. Aí essa área aí hoje é muito boa, e isso que você está falando mesmo, isso aí é hoje, né? É o que a gente utiliza hoje. Está aí, né, no comércio. É. Então é isso. Isso é equipamento caro, né? Por exemplo, Mais caro que um carro hoje, um equipamento de odontológico hoje é mais caro que um carro. por exemplo, eletrônico digital. Para curso técnico, para mim não tem que ter. Isso assim, eu tô refletindo eletrônico digital agora, né? Eletrônica analógica também. Porque assim, onde é que vocês vão, do jeito que assim, que tá na mente aqui, onde é que vocês vão usar a eletrônica analógica aqui? Construir. Se vocês não vão construir um ciclo digital, imagina um amplificador com transistor, com capacitor. Na verdade, a eletrônica analógica você pode usar naquela questão de fator de potência, né? As indústrias. Não, não é mais circuitos elétricos. Hã? Futuramente vai ser acabado. É mais circuitos elétricos. Por causa da energia solar. Né? Eu tô falando mais por conta da questão do curso técnico, né? Que parece ser algo mais prático, né? Porque aqui se tornou nível de projeto já. Nível de projeto, assim. Para quem vai projetar alguma coisa. Não, vi não. Ele fez micro-ondas solar sem umas placas dentro coisa, e com energia solar, cozinhando feijão, fazendo bolo, e rapaz, camarada terrível. Não, ele deve ter feito um circuito. Uma placa solar, aí tem um inversor. Não, mas não tinha placa solar não. Eu vou até ver se vocês tiverem curiosidade, ver na internet. Não era conectado na energia elétrica. Não, E como é que captava a energia do sol? do sol, era isso. Então tem a placa solar, pô. A energia do sol, agora onde é que ele conservava essa energia, né? Para fazer aquela comida aquecer e ficar boa. Não, pô, mas aí a placa solar, ela converte a energia solar em energia elétrica. Não tinha placa solar. Não, o senhor não falou aí agora. Hã? Ele botou como energia solar porque vem do sol. Não, então, mas aí tem uma placa solar. É porque você não viu no vídeo. Eu sei que Hã? tinha um revestimento de alumínio nas laterais. Pode ser mecânico também, esquenta. Tem gente que já mostrou. Porque ela disse que não dava choque nem nada. Tem gente que já mostrou. Aquecia, né? Então, mas tem gente que já fritou ovo, colocou na frigideira no sol e fritou, né? Mas, aí é só calor, né? Mas enfim. Mas
É. O que é que eu penso fazer, né? Se de repente eu der a pauta turma eletrônica digital, é transformar tudo isso em projetos com Arduino para programar. Aí se eu for Ah, vamos. Fazer lógica Pronto. N e tal. Hã? Fazer uma lógica N. Não, nem chegar nesse plano. Conversando na lógica digital. Quais são os sensores? Ó, quais são os sensores e componentes que funcionam que funcionam usando esse princípio aqui? Um potenciômetro, ó, um potenciômetro, um sensor LDR. Então eu vou fazer projetos que usam esse conceito, Converte de analógico para digital. que converte para analógico para digital. Então projeto 1, vamos fazer 20 projetos aqui. Cada projeto vai trazer um conceito de eletrônica digital, mas você vai programar. Você tem que programar aqui. Eletrônica analógica, vamos fazer 20 projetos, mas tem que programar aqui. Porque tudo se resume a programação. Entendeu? Tudo se resume a programação. Exercita também, né, pessoal? Hã? Exercita também, né? É. Então é isso. A gente falou aí de registradores de locamento, contadores, né, que são circuitos sequenciais. Tá? E na próxima aula a gente fala direitinho de conversores analógicos digitais. Tá? Circuitos, MUX, DEMUX e memórias, tá? Acho que eu vou abordar mais a questão de memórias, é o mais importante que... É que finaliza, né? É. Com aquela parte que eu falei pro senhor de Professor, o senhor também dá aula de... Eu vi lá no canal lá. O senhor dá aula de eletrônica analógica, né? Isso. Tem um vídeo lá, né? Tem um pouquinho ainda, mas... É porque a eletrônica analógica a gente não conseguiu evoluir, porque nesse ano teve muito... Eu tô dando antes para a eletrônica analógica. Tem muito feriado. Caiu justamente na quinta, um monte. Um circuito puramente resistivo. Oi? Você vai fugir aqui um pouco. Circuito puramente resistivo. Mas aí já é circuitos elétricos. Se quiser elétrica, se Então, quiser. mas Não, você fala de eletrônica analógica. Você tá falando de circuitos elétricos então, né? vamos lá. Não tem RLC, né? Isso tem. Então, puramente resistivo. Ele tem pico de tensão na partida. Sabe dizer? Vamos lá. Circuito puramente resistivo tem pico de tensão na partida. Tem? Mas... Na partida de quê? Porque assim, tá muito... A pergunta tá muito abrangente, Por né? exemplo, o motor o motor elétrico ele tem bobina, certo? No caso ele é indutivo, né? Certo? Isso. Ele partir, ele tem um pico de tensão. Eu quero saber se na resistência elétrica. Não deveria, né? Não pode. Não. É porque assim, controla a tensão. Não. Já para evitar esse... é porque assim, um circuito indutivo, vamos lá, o circuito indutivo ele tem como princípio um indutor, lá, uma bobina. E pela lei de Lenz, toda vez que você muda o estado de tensão em cima do indutor, você vai ter uma reação oposta. Então, por exemplo, no indutor, se você coloca uma tensão e força a corrente para um lado, o indutor ele vai forçar a corrente para o outro lado. Então, mas aí ele vai tender, né, ao longo do tempo ser constante. Então, esse pico, né, que a gente chama de transitório, que você está falando é o transitório no indutor, ele é, por exemplo, aí você tem que considerar o transitório de tensão de corrente que você está considerando. Então, vamos supor, o transitório de tensão. Quando você aplica a tensão na bobina, a tensão, ela começa, a diferença potencial, ela começa lá em cima, depois ela começa a decair. Né? Por quê? Porque depois, para a tensão constante, uma tensão constante, tensão contínua, né? O indutor ele se assemelha a uma resistência, né? No capacitor já é o contrário, né? É porque eu tinha que mostrar o gráfico aqui. Tem isso aqui na playlist de circuito elétrico, tá? Mas vou resumir a resposta. Você só tem transitório em circuitos capacitivos e indutivos. Não tem circuitos resistivos. Não tem. Por quê? Porque quando você aplica uma tensão, você vai ter uma resposta proporcional à tensão aplicada de forma imediata e de forma constante.
No indutor não, e no capacitor não, porque o capacitor ele está descarregado, se aplicar uma tensão ele vai carregar. Então ele vai ter uma curva, ele vai ter um transitório. E no indutor ele vai ter uma reação que com o tempo ele vai tender ali a instabilidade, mas ele vai ter uma reação inicial. Resumindo, não é para ter.